Eu costumo sempre dizer que nós, como humanos, nós gostamos muitas vezes de estar completamente errados com base na certeza, sem questionarmos os processos que estamos a digitalizar. Não adianta nada digitalizar um processo estúpido, passas a ter um estúpido digital. Nós já passamos por muitas revoluções enquanto humanidade. Qual é a diferença desta face às outras? A velocidade. Isto evolui tão rápido que nós temos muito pouca capacidade de acompanhar o ajuste. Cá estamos em mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco Ricardo Valente. Acho que o currículo fala por si, mas uma pessoa com muita experiência para debater os temas sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, tanto uma vasta carreira nos mercados financeiros, na gestão de instituições públicas, também reconhecido mérito académico. Não sei se nos quer falar um pouco mais sobre quem é o Ricardo, mas penso que... Não, rapidamente, o Ricardo é alguém que, enfim, tem basicamente um percurso ligado sempre à componente académica há mais de 30 anos, à área de mercados financeiros, dentro e fora de Portugal, passagem, enfim, por instituições públicas, e portanto, com um amor enorme pela cidade do Porto. Por aí que iríamos começar, tanto até da experiência em termos de gestão da própria cidade. Hoje em dia muito se fala do tema do apoio que todo o universo digital pode trazer no auxílio da relação entre as instituições públicas e a maneira como o cidadão pode receber a informação no sentido de se ambientar e de ter uma melhor vivência na cidade. No entanto, a maneira e os dispositivos que ele usa para receber essa informação têm determinados filtros ou têm determinada curadoria que nem sempre se sabe muito bem onde está sediada. Como é que se consegue ser uma Smart City neste contexto? Bom, acho que a pergunta tem dois níveis, não é? A primeira é, enfim, a forma como a gestão da cidade é capaz de assumir o risco de colocar os cidadãos, as pessoas, no centro da gestão. Eu vou dar um exemplo. Discute-se na cidade do Porto o tema da VCI. Os dados de tráfego da VCI são captados, são disponibilizados, sim ou não? Quem é que tem acesso a estes dados? Porque é que eles não são públicos? Porque se eles fossem públicos, o próprio sistema, nós mesmos, teríamos capacidade de autorregular o tráfego. A partir do momento em que eu sei, com informação em real time, informação passada, aquilo que são os níveis de tráfego que eu tenho numa determinada zona da cidade, eu próprio posso autorregular os meus trajetos e ajudar a melhorar aquilo que é o problema que eu tenho na cidade. Portanto, e este é o primeiro nível, que é, existe ou não esta predisposição para colocar nas mãos dos cidadãos mais capacidade de gerir território, cidade, etc. Não é? E este é o primeiro ponto, porque não adianta nada termos smart cities, onde o foco daquilo que é o data lake está nas mãos de poucos, que era a questão que estás a colocar. Exatamente. Que é depois como é que eu faço a curadoria disto. Portanto, a curadoria há de sempre existir, não é? Tem sempre que existir. Ela tem que ter um princípio ético, no meu ponto de vista, do ponto de vista de nós estarmos a disponibilizar a informação que seja verdadeira, que seja real, para as pessoas. E portanto a questão da Smart City é muito uma questão tecnológica, mas é sobretudo, na minha opinião, uma questão de estratégia e uma questão de visão de cidade. Não estarão às vezes as instituições muito preocupadas em gerir-se a si próprias e descentradas do tal foco no cidadão e do utilizador final? Isso já sabemos, é evidente, não é? Eu acho que isso é evidente, não é? O grande problema das organizações, sejam públicas, sejam privadas, mas nas privadas nós também temos pessoas que trabalham para elas mesmas, e portanto, quando nós estamos de certo modo a quebrar hierarquias, a desburocratizar instituições privadas, é muito isto, não é? O caminho da direção direta. Nas instituições privadas este problema é resolvido. Porquê? Porque isto impacta diretamente aquilo que é a sua produtividade, competitividade, níveis de inovação, retenção de talento, qualidade de serviço, etc, etc. Portanto, o mercado privado é capaz de resolver estes problemas de uma forma muito direta, muito clara, e portanto o governance, ou a forma de estruturar organizações privadas, está sempre ligada com o teu bottom line no fim, que é a tua posição de mercado, a tua rentabilidade, enfim, tudo aquilo que deriva das decisões privadas. Nas decisões públicas é um drama.
E é um drama, e exatamente porquê? Porque nós temos muita gestão pública com níveis e níveis e níveis e níveis e níveis e níveis, que basicamente o que é que fazem? Aglutinam informação, apropriam-se de informação, e o seu poder é a informação que eles têm. E esta informação que eles têm, eles nem partilham com a própria organização. E eu próprio percebi isso quando estava dentro da Câmara Municipal do Porto. Quer dizer, que é, em muitas circunstâncias, nós queremos a informação que existe dentro da Câmara e que não sabíamos que existia. E não sabíamos que existia porque ninguém é capaz de a transmitir, de a colocar, de a disponibilizar. Porquê? Porque esse é o seu pequeno poder. É aquele momento em que eu tenho que lhe ligar, olha, relativamente àquele tema, àquele assunto, e a pessoa ganha o seu poder neste momento. E este momento é no fundo, tem um livro, não é? Como eu costumo dizer. Exatamente. Não é? Ele tem um livro, ele abre o livro e está-me a ler o livro. E portanto, esse de facto é uma questão chave, diria eu, que é nós podemos evoluir muito IA, podemos evoluir muito digitalização. Eu sou muito crítico de toda esta lógica de digitalizarmos sem questionarmos os processos que estamos a digitalizar. Quer dizer, porque não adianta nada digitalizar um processo estúpido. Quer dizer, passas a ter um estúpido digital. Sim. Quer dizer, não faz sentido rigorosamente nenhum. A estupidez artificial também pode ser uma realidade. Exatamente, a estupidez artificial. E portanto, de certo modo, nós teríamos primeiro que melhorar muito processos, teríamos que melhorar muito governance, melhorar muito estruturas organizativas, para a partir daí construirmos sistemas que fossem muito mais responsivas, portanto respondessem muito melhor às nossas necessidades, tivessem muito menos risco de ser apropriados pela própria organização, dentro dela mesmo, a termos sistemas que de certo modo defendam esta apropriação destes sistemas numa lógica própria. Portanto, eu acho que este é um tema muito importante. O governo, e toda a gente fala, a Europa como um todo até em muitos casos fala de reformar, já toda a gente percebeu que temos uma máquina gigantesca em cima disto, mas depois quando olhamos para o dia a dia vemos muito pouca evolução desse ponto de vista, ou seja, estamos de certo modo a criar estruturas digitais para um governance que não está preparado, e portanto de certo modo o dinheiro que vamos gastar e a capacidade de transformarmos isto em valor fica talvez aquém das expectativas. Fica aquém das expectativas, sem dúvida. Pronto, e então aí entramos num tema em que se calhar estamos numa pista de evolução, achamos nós, mas acabamos por ter vários carros em diferentes velocidades, com a aparência de que é sempre muito bom apostar no de inteligência artificial, que é o que vai na vanguarda, mas ainda não temos o desafio da digitalização cumprido em muitos setores da sociedade. No entanto, aqui a inteligência artificial acaba por trazer uma democratização do raciocínio. Para além da digitalização, entramos numa segunda fase e então naquilo que é a gestão do contacto com as massas, instituição, pessoas, empresa privada, cliente, temos aqui muitas vezes o risco de podermos ter algo de artificial a também contrapor com o raciocínio e a justificar decisões sem ter uma pessoa por trás. Como é que o indivíduo final, qual é o seu papel no meio disto tudo? Tem capacidade de reclamar? Pode? Não pode? É legítimo? Eu acho que a IA levanta muitos temas e eu acho que quando nós lemos o 1984 de George Orwell e o grande Big Brother, eu acho que estamos tão próximos disso, não é? Estamos tão próximos disso porque a IA é assustadora de um ponto de vista do controle da informação, não é? Ou seja, hoje em dia, quando fazes uma busca no Google ou fazes uma busca noutra coisa qualquer, o Google dá-te hipóteses de escolha. Portanto, tens a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta, mas eu posso ir à 20ª, eu posso ir à 25ª, posso. Quando pedes isto num ChatGPT, num Gemini ou num Claude, tu não tens várias páginas. Eu faço uma pergunta e ele responde. E a resposta é única. Não há, a menos que eu faça a pergunta certa, tu tens que aprender a perguntar para ele me dar várias hipóteses, etc. Mas normalmente a resposta é única. O ser humano detesta várias hipóteses. Não é? Eu costumo sempre dizer
que nós, como humanos, nós gostamos muitas vezes de estar completamente errados com base na certeza. O risco da IA é exatamente reduzir o espectro de escolha. E o sentido crítico. Claro, e a partir do momento em que tu reduzes o espectro de escolha, o espírito crítico tende a desaparecer. Isso é a mesma coisa que as pessoas que só leem um livro, não é? Eu costumo dizer, não é? Ideologicamente podes ser liberal, mas deves ler Karl Marx. Deves ler. Em teoria devia conhecer, não é? Deves ler, deves perceber, deves mergulhar naquele pensamento para depois poderes criticar. Quer dizer, porque senão tu tens dogmas na realidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para as empresas, imagina hoje, quer dizer, quando nós olhamos para as estatísticas, qual é a fonte de dados de informação de um chat GPT? Sei lá, a maior fonte de dados é Reddit. Quantas empresas estão no Reddit? Quantas empresas estão na plataforma? Onde estão localizadas também. Exatamente onde é que elas estão localizadas. E portanto, de certo modo, tu tens um viés, um bias, não é? Que está muito ligado à fonte da informação do teu algoritmo, do ponto de vista do teu IA Search, chamamos-lhe assim, que vai induzir comportamentos na pessoa. Portanto, é quase a autoprofecia que se cumpre, não é? Eu faço a pergunta: qual é o melhor shampoo? E ele diz-me. Eu vou acreditar que é aquele melhor shampoo. Qual é o melhor tratamento? Não é? Hoje as pessoas utilizam isto. Qual é para as dores de cabeça o melhor não sei o quê? E ele vai-me dizer qual é. Certo? É necessariamente aquele. E é com base na informação que ele foi recolher, não é? Ou seja, de certo modo, nós estamos a trabalhar com base numa inteligência sem discutir a informação em que ela assenta. Não é? Isto leva-me a outro ponto, não é? Que é, no fundo, os mundos que nós estamos a criar, não é? Nós, no mundo, estamos a criar dois sistemas, dois fleques, não é? Um ocidental, Estados Unidos, um chinês. Os dois vão dar respostas diferentes. Ou seja, quando eu for a uma ferramenta de IA na China, o sistema dá-me uma resposta. Quando eu for a um IA system ocidental, que nem é ocidental, é americano. É americano. Ele vai-me dar outra resposta. Portanto, isto levanta muitas questões, que é: e nós, europeus, por exemplo, onde é que nós ficamos? Onde é que está a nossa soberania? Onde é que está a nossa soberania? Nós vamos ter que escolher entre o Slack chinês e o Slack americano? Vamos criar o nosso? Ponto 1. Ponto 2. Como é que nós vamos proteger os nossos dados? Não é? Porque a IA vive de informação, vive de dados. Não é? Os dados onde é que estão? Estão armazenados aonde? Quem os publica? Com que intenção? Com que intenção? Não é? Todo esse tema, porque no fundo os dados são um segredo disto, não é? Eu costumo dizer, e até discuto muito isto na minha vida atual na empresa, que é, quer dizer, o algoritmo é quase uma commodity para nós que não somos tecnológicos, é uma commodity, nós compramos o algoritmo, nós compramos o poder de computação, também é uma commodity, quer dizer, para nós é uma commodity. O que é nosso realmente? É o property data, é a informação proprietária, é nossa, o nosso valor está nela. Esta informação que é nossa, okay, que é gigante, quando estás trabalhos para uma multinacional, ela é gigante, é incrivelmente rica. Onde é que ela está? Em que mãos é que ela está? Onde é que nós a depositamos? Que garantias temos de que ela está guardada, protegida, que ninguém a está a trabalhar sem nós autorizarmos? Claro. É? Claro. Percebes? E portanto são muitos temas. Quer dizer, eu acho que a IA vai... E repare, eu acho que nós só estamos no início, não é? Porque tivemos o lançamento de ChatGPT e de repente todos nós temos num telemóvel, como tu dizes, um IA Assistant, ok? E portanto, o que é fantástico, porque se nós pensarmos que daqui no meio da África, na República Democrática do Congo, onde não tem eletricidade nem água, tem inteligência artificial. Tem inteligência artificial no meu telemóvel. Pela primeira vez nós temos um sistema em que nós confiamos para tudo. Ou seja, se eu perguntar à minha filha, perguntar aos meus amigos, o que é que perguntaste ao teu assistente? Tanta coisa diferente.
qual é o teu nível de confiança nele? A maior parte das pessoas diz sempre, eu não tenho muito, ele de vez em quando engana-se. Mas isto é aquela autodefesa, não é? Porque está a ler as letras pequeninas que até dizem no próprio IA. Isto é veja lá se eu não estou errado. Certo? Mas nós começamos a ficar muito dependentes, não é? Deste nosso assistente. Falamos mais vezes com ele do que se calhar com aqueles que nos são próximos, muitas vezes. E agora para um tema, não diria tão fiscal. Nós, quando falamos em impostos, estamos sempre associados a chega-nos o imposto sobre o rendimento, é o imposto da empresa sobre os lucros, mas então a nossa atenção, sendo uma commodity democratizada, não estamos perante novos players fiscais que nos cobram impostos de atenção. Ou seja, aquilo que nós queremos efetivamente ver, se calhar não é aquilo que nos é servido, mas é aquilo que é mais interessante por quem patrocina determinados níveis de maior visibilidade da informação que está disponível. Claramente, mas eu acho que eu acho que vai para além de um déficit de atenção. Ou seja, se tu olhares para a forma como eu ponho o meu agente a trabalhar para mim, ele trabalha tanto melhor para mim quanto mais informação eu coloco no sistema. Isto é um imposto. Ou seja, eu na realidade acho que ele me está a dar um serviço, de facto, que eu pago, não é? Tenho uma subscrição, vamos esquecer o free, ok? Mas eu já estou a pagar porque quero ter níveis, quero ter outros níveis, quero ter outra qualidade, quero ter outra capacidade de usar o sistema. Mas mesmo assim, eu tenho que lhe dar algo. Este algo que eu lhe dou, que eu lhe entrego, fica do lado dele. Ou seja, eu abro as minhas pastas de partilha e digo-lhe, trabalha com base neste folder, trabalha com base nisto e nisto. Na realidade, isto é um imposto. Isto é um trade-off. Porque eu pago-lhe, mas para além de lhe pagar, eu tenho que lhe disponibilizar o tal set de dados para ele ser o mais útil possível para mim. Portanto, este imposto, que é um imposto escondido, entre aspas. Sim, porque aquilo que nós pagamos face à utilidade. Face à utilidade, direta, claro. É quase que uma taxa para afastar. Exatamente, é apenas, diria-te que é apenas uma lógica de tu sentires que tens um serviço. Para tu não perceberes que, sobretudo, o que estás a prestar é outro serviço, não é? Portanto, isto é algo que nós... Com uma vantagem, porque à partida, se eu estou a pagar, é porque estou mais interessado na resposta. Claro, e, portanto, eu vou dar um exemplo. Melhor do que um free. Pedro, vou dar um exemplo. Quer dizer, hoje em dia, quando nós utilizamos as plataformas de trading, sei lá, uma Revolut, um Robinhood, todos estes sistemas de trading que nós temos, eles já não cobram comissões. Eles são Data-Driven Flow Systems. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que uma Robinhood vende toda a minha carteira, todas as minhas ordens a um broker. E, portanto, de certo modo, nós estamos a pagar o tal imposto que tu dizes, que é, nós estamos a alimentar o sistema está a capturar, em muitos casos, data proprietário para data que deixa de ser proprietário. Em muitos casos é muito complicado numa lógica de empresas, que é dizermos aos nossos colaboradores o que é que vocês estão a colocar nos vossos sistemas de inteligência artificial, que documentos vocês estão a colocar, que informação vocês estão aí a pôr, porque essa informação, a partir do momento em que tu a colocas no sistema, é do sistema. Acabou. E, portanto, tu tens em muitas organizações, é verdadeiramente assustador, a partilha de informação que é confidencial, proprietária, por parte de pessoas que não têm a noção que eu estou a entregar a terceiros. E estão a confiar que aquele terceiro, pode ser o meu ChatGPT, ou o meu Claude, ou o meu Gemini, é agnóstico. No sentido que ele pega naquela informação, trabalha para mim e não trabalha para mais ninguém. Isto é de uma utopia, de ser tão naif relativamente ao sistema. Exatamente. Entrava então aqui na última parte da nossa conversa, que é então qual é o papel de um Estado, de uma forma mais lata, nesta evolução. Encosta-se definitivamente a uma rampa galopante de evolução tecnológica, sendo que coisas
irrelevantes como a soberania podem ficar pelo caminho, entra numa posição de maior defesa desses princípios e desliga os cidadãos que têm sobre a sua tutela dessa rampa tecnológica, encosta-se a algum polo mais vincado a nível mundial. Qual é que é aqui no fundo a tendência de evolução da política pública? Eu acho que a IA é claramente um tema geoestratégico, geopolítico, não é? Repara, foi ontem ou anteontem o chanceler alemão, que basicamente o que disse, a Europa precisa ter uma alternativa à Palantir. Isto foi colocado claramente em cima da mesa. Tipo, a Europa não pode estar nas mãos da Palantir e nós temos que criar um sistema alternativo relativamente a isto. Não é? E este é um tema preocupante, não é? De certo modo, não é? Porque a partir do momento em que tu metes sistemas destes dentro daquilo que é a tua segurança interna, de que modo é que podes ter a certeza que isto não está a ser usado por aquele que tu pensavas que era o teu aliado? Estamos a falar agora do tema Estados Unidos hoje em dia e esta tensão Estados Unidos-Europa, que é claramente importante. Portanto, quando nós olhamos para a Palantir, quando nós olhamos para a forma como a China regula a IA e obriga a IA a ter uma doutrina ideológica, ou seja, a China obriga que todos os sistemas de inteligência artificial tenham a mesma doutrina ideológica, ou seja, a lógica do partido único está ali vertida e tem que estar vertida dentro das ferramentas de IA chinesas, não é? Ponto. Isto é uma questão de poder, ou seja, a soberania do Estado vai à IA e portanto significa que a IA passa a ser uma ferramenta pública neste sentido. Quando nós olhamos para a própria Europa, com a regulação europeia, com o AI Act europeu, portanto, a ideia de termos uma IA que cumpra a RGPD, enfim, a Europa aí é muito mais liberal, não é? Cumpre a RGPD, direitos privados, éticos, etc, 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 etc. O que é que estamos a fazer? Estamos, de certo modo, a regular a IA, ou seja, numa lógica 100% libertária, entre aspas, a IA nunca vai ser um repositório de tudo, porque basicamente eu tenho alguém que é um Estado, que é um agente, que vai basicamente procurar definir um determinado conjunto de regras, um conjunto de guidelines que eu vou ter que ter. Quer um modelo americano, quer um modelo chinês, eu acho que claramente nos estão a indicar um caminho, quer dizer, porque claramente o que estamos a perceber é que o Estado já percebeu o impacto que isto tem. A indústria em muitos casos também já percebeu, ou seja, aquilo que a China tem uma estratégia de inundar o mercado com tecnologia muito abaixo daquilo que é o custo convencional da produção. Que é para apropriar-se, que é para tomar conta do sistema, é tal ideia do ecossistema, de criar o ecossistema e a dependência de um determinado ecossistema, isso é claríssimo, não é? Mas eu diria que isto vai ter impactos muito grandes, sei lá, pela primeira vez nós tivemos uma reunião de um banco central com bancos nos Estados Unidos relativamente ao lançamento de um produto do cloud e que foi basicamente a Reserva Federal Americana chama os grandes bancos e diz: vocês estão preparados do ponto de vista de cybersecurity para isto? Vocês já testaram os vossos sistemas com relação a isto? É. Portanto, a IA vai ser disruptiva em muitas áreas e a regulação ou é proativa ou vai ser reativa, ou seja, em muitos casos nós vamos reagir, não é? Como é evidente, nós vamos proteger a segurança do dinheiro das pessoas, por exemplo. Vamos proteger a segurança bancária. Vamos querer proteger a informação privada, não é? Não me espantaria qualquer dia tivesse aí numa nuvem qualquer, num sítio qualquer, a informação de todos os créditos de todas as pessoas em Portugal. Isto seria dramático, não é? Isso cá não está tão distante quanto isso. E não está tão distante de poder ocorrer. Estás a perceber? Portanto, há aqui um conjunto de temas que são assustadores. Eu costumo dizer que o grande problema da revolução da IA não é nós termos uma revolução, é a velocidade da revolução. Este é sempre o problema. Quer dizer, nós já passamos por muitas revoluções enquanto humanidade. Qual é a diferença desta face às outras? A velocidade. E, portanto, a nossa capacidade de ajustarmos é muito diferente.
Porque ela é tão rápida, isto evolui tão rápido, que nós temos muito pouca capacidade de acompanhar o ajuste, não é? Sei lá, o automóvel quando chegou matou os cavalos, não é? Eu costumo sempre dizer, olhavas para Londres no século XIX, o que é que tinhas? Uma cidade cheia de cavalos, com trânsito, imenso trânsito, mau cheiro, tinhas incrível muito gás metano, por causa enfim, dos dejetos dos cavalos, como é evidente. Tinhas uma cidade inacreditável que foi morta pela chegada do automóvel. Quanto tempo demorou o automóvel? Imenso tempo. Quanto tempo demorou o comboio? Imenso tempo. Quanto tempo demorou o avião? Imenso tempo. Quanto tempo demorou o mobile phone? Já menos tempo. Já menos. É certo, não é? Quer dizer, toda a gente fala disto. Quando tivermos um quantum, quando tivermos uma capacidade de computação inimaginável, como é que isto vai ser? Não estaremos a andar em excesso de velocidade? Aqui então, deixava só uma última questão que vem até de um conhecido psiquiatra português que diz: será esta a primeira geração em que temos um corte geracional, olhando um bocadinho para aquilo que eram os nossos avós, e podemos dizer que a nossa vivência já nada tem a ver com a deles? E isso será inédito na história da humanidade? Isso é um bom ponto. Eu acho que, quer dizer, eu acho que nós cada vez mais sentimos o generation gap, não é? E temos conflitos geracionais que têm a ver com a forma como se percepciona o mundo. E a forma como se percepciona o mundo tem muito a ver com aonde é que tu vais buscar a informação, qual é o teu ângulo de análise do mundo, não é? Tu tens os avós a verem televisão e com aquele mindset, e temos uma população jovem que já não liga à televisão generalista, já não vê um único programa, não quer saber, e chega à casa ao jantar com os avós e fala de um mundo que os avós não compreendem, e os avós também não compreendem o mundo dos netos, não é? E o mundo é o mesmo. E o mundo é o mesmo. Certo? Porquê é que os jovens estão afastados da política? Porque a maioria da população vive num mundo diferente, vive colada à televisão, tem muito mais votos e toma decisões com base nesse mundo. E do outro lado tens os jovens, que são muito menos, que vivem num mundo diferente e que não compreendem aquele mundo. E depois nós dizemos: epá, há um desajuste do sistema face aos jovens. Pois há, claramente que há, porque o sistema informativo de percepção da realidade, de preocupações deste sistema e deste sistema não estão minimamente alinhados. Portanto, e passamos a ter um problema social, entre aspas. Muito obrigado ao Ricardo por participar aqui no nosso podcast, e esperamos por vocês então num próximo episódio. Muito obrigado.